Oi, quarto ano, vamos para a nossa aula de ciências, que hoje nós iremos falar sobre o solo, tá bom? Você vai pegar, por favor, seu livro de ciências e vai abrir primeiro na página 22. Vamos fazer a leitura e aos pouquinhos eu vou explicando, tudo certo? Tá? Bom, essa aqui é a página 22 do seu livro de ciências e nela está explicando o que é o solo. Lembra da crosta terrestre, que ela é a camada mais externa do planeta? Então, é lá que a gente encontra o solo, que é a camada mais superficial. E o subsolo é a camada que vem logo de baixo. Então, assim, temos o solo e o subsolo, aquilo que vem logo embaixo, tá bom? O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado da transformação sofrida pelas rochas da crosta terrestre a partir da ação de vários agentes. A água, o calor, o frio, a chuva, o vento e até mesmo os seres vivos. Todos esses fatores vão se fragmentando nas rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. Vamos lá. Agora aqui no nosso livro a gente vai ter um exemplo, lembrando sempre que essas modificações levam milhares e milhares de anos, mil anos, centenas de anos, enfim, não acontecem do dia para a noite, tá bom? Lembre-se sempre, isso é um exemplo de como acontece essa modificação. Só que grave na sua cabecinha que isso não existe de um dia para o outro, leva bastante tempo para que isso ocorra, tá? Vamos acompanhar a leitura? Olha só, nesse primeiro quadradinho tem ali o número 1. Ali temos uma rocha original, que começa a se desintegrar, ou seja, começa a se soltar, começa a desmanchar, devido à ação da chuva, porque assim, a chuva tá batendo na rocha, então ela começa a criar rachaduras, entendeu? Então essa primeira aí, tá vendo que ela tá inteirinha? Então, ela é uma rocha que está em desintegração, ela está começando a se rachar. Depois, devido à chuva, à erosão, ao vento, né, tudo mais, as rachaduras elas vão começar a aumentar de tamanho e permitindo assim que as plantas elas comecem a se instalarem, os fungos, as bactérias. As raízes das plantas elas vão começar a fixar naquele solo, então vai começar vão fragmentando também as outras rochas e assim vai indo. Agora vamos para o 3, tá bom? Então aquela plantinha tá ali, ó, aquela rocha que era inteira, ela começou a se desintegrar, começou a rachar, as plantas apareceram, os fungos, as bactérias criaram as raízes, né? E os animais, os vegetais começaram a chegar ali. Sendo que aqueles animais eles acabam morrendo e eles misturam-se ao solo, fornecendo assim a matéria orgânica ao coelhinho, tá bom? Número 4. Formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar uma árvore. No seu interior já existem seres vivos como minhocas e raízes de árvores. O processo da formação do solo é contínuo. Então, lá no número 4, aquele solo ele já foi bastante transformado. Olha lá como as rochas elas já se desintegraram, já estão bem lá no final. E esse solo ele já é capaz de sustentar uma árvore. E nesse solo existe não só matéria morta, né, que são esse matéria orgânica, vamos falar assim, melhor dizendo. Existem também seres vivos, que são as raízes, e também minhocas, por exemplo, tá bom? Lá embaixo, só para complementar o que eu já havia dito, o processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Os restos de seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixa o solo mais fértil. Então foi o que eu já tinha explicado. Esse processo ele leva milhares de anos. Que desintegração vai virar, aquela rocha ela vai se desfazer, vai virar argila, vai virar areia, e os animais, as coisas mortas, né, que vão deixando ali, vão virar, os seres vivos, né, vão virando matéria orgânica, e isso vai deixar aquele solo fértil, capaz de germinar, capaz de florescer, tá bom? Agora a gente terminou a página 22, iremos para a página 23, olha lá. A página 23, ela vai falar sobre a erosão. O que é a erosão? É a modificação desse solo, tá bom? A gente vai ver, vou lendo e vou explicando também aos pouquinhos para você, tá bom?
No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre, né? Ela se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. A gente já havia visto anteriormente a modificação causada pelo vento, a água, seres vivos, a água da chuva, não é isso? E os seres vivos também modificam o solo. Porém, quando essas ações são intensificadas, elas aumentam, né? Podem ocorrer um fenômeno chamado erosão. Esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e rasos. Ou seja, quando essa modificação aumenta, ela fica de um jeito muito grande, ele é muito maior do que o natural, é a erosão. E fica um solo sem nutrientes, bem raso, não é capaz de sustentar uma árvore, por exemplo. A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. Então, a água da chuva, a água, ela é capaz de levar tudo isso. Ela é capaz de arrastar essa grande quantidade, né, de materiais. A erosão também ocorre pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens, e dos mares, que fazem escavações de buracos e carregam pedaços de rochas e areias para outros lugares. Esse exemplo é a erosão através da água, em que ela consegue mudar realmente, carregar, transportar, retirar, né? Mudar essa questão e a partir disso ocorre a erosão, que é modificação muito intensa. Algumas ações humanas também são responsáveis por provocar ou agravar um processo erosivo. Então, até então, nós estávamos vendo algo natural, que seria a água. Agora nós iremos ver uma modificação através do ser humano, através das atitudes humanas, tá bom? Ao realizar o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Então, a partir do momento que o homem ele desmata certo local, ele acaba deixando o solo muito exposto, muito aberto. Porque quando a árvore está de pé, a raiz ela ajuda a fixar aquela terra. E quando ela fica exposta, acaba que a água das chuvas, né, o vento forte, ele pode provocar essa erosão, pode provocar essa mudança desse solo. Então, também o desmatamento ele acaba provocando essa transformação intensa, de grande intensidade, e consequentemente aquele solo vai ficar mais fino, sem materiais, sem sais minerais, com uma coisa bem fina, bem rasa. Além do desmatamento, também temos as queimadas, que geralmente realizadas para remover a vegetação de local, acabam matando os seres vivos que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e infértil. Então, quando acontecem as queimadas, que seriam para remover a vegetação de um determinado local, acaba matando não só aqueles seres vivos, aquela vegetação, também seres vivos que estariam presentes ali, micro-organismos e tudo mais. E acontecendo isso, acaba que aquele solo ele fica pobre, ele fica infértil. O que é infértil? Não consegue mais germinar, não consegue mais florescer nada. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando desmatamento, queimadas e construções em terrenos inclinados, como em costas de morros ou montanhas. Então, assim, para que a gente evite a erosão, a gente precisa manter aquele local com vegetação, porque as raízes elas vão fixar a terra. E quando vier chuva, quando vier ventos fortes, aquela terra, aquele ambiente ele não vai ser levado pela enxurrada. A erosão, assim, ela vai sendo evitada. Do mesmo jeito, temos que evitar as construções em morros, montanhas e encostas, porque como uma hora aquilo ali vai acontecer, a erosão, e aquilo pode desmoronar. Porque lembra que fica raso, fica superficial? Uma hora, devido a uma enxurrada, uma chuva, uma água muito forte, pode acontecer sim desmoronamento e tudo mais, tá bom?
Então, para que um solo ele continue da mesma maneira, é importante, é imprescindível que continue a vegetação em cima dele, tá? Vamos agora para a página 24. Agora que a gente já falou sobre a erosão, sobre como o solo, a transformação, a gente precisa também falar sobre o cuidado que a gente precisa ter com o solo. Vamos lá para o nosso livro. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade. Então, o solo ele precisa sempre ser fértil, né? Para que ele possa florescer. Também precisamos evitar a erosão, seja ela por causas naturais, né? Ou tanto como eu falei antes, né? Por ações do ser humano, mas aqui principalmente por causas naturais. Vamos lá. Primeiro, a drenagem. A drenagem é um processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Então, drenar significa diminuir a quantidade de água, tá? Naquele terreno que está encharcado, vamos fazer algumas valas, alguns aterros para diminuir esses solos encharcados. Também temos a irrigação. Terrenos muito secos que não são capazes de reter água precisam ser irrigados. Para isso, são construídos canais de irrigação que levam a água dos rios, açudes ou poços até o solo. Diferentemente da drenagem, onde os solos estão encharcados, existem também terrenos que são extremamente secos. Então é necessário fazer uma irrigação. Irrigação é levar a água até aquele solo, porque aquele solo não retém a água, não retém o líquido. E para um solo ser fértil, ele também precisa de água. Então a drenagem vai retirar um pouco, né? Vai segurar um pouco essa água e a irrigação vai levar água até esse terreno, seja por meio de rios, açudes, até mesmo por poços, né? E vai molhar esse solo. Temos também a aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. Aí nessa foto a gente vê como se é uma plantação. Então, com a aração, arar o solo, você vai deixar ele mais fofo, porque ali vai conseguir os vegetais, eles vão conseguir crescer com facilidade, vai favorecer, melhor dizendo, o crescimento desses vegetais, tá? Adubação. Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil. Lembra que eu falei que o solo ele precisa ser fértil para que ele consiga germinar? Então existe essa técnica de adubar, colocar ali nutrientes para tornar aquele solo sempre fértil. Os fertilizantes, eles podem ser naturais, como o estrume, que são os dejetos de animais ou ramos de plantas, ou também existe adubo industrializado. Depois de várias plantações, o solo vai sofrendo uma redução de seus minerais. Por isso, ele precisa ser adubado com fertilizantes. Então, o solo que foi plantado várias vezes, ele reduz naturalmente esses minerais. E para que aquele solo continue sendo fértil, existe o adubo, a adubação, né? Em que são colocados nutrientes naquele solo para que ele continue germinando, plantações continuem crescendo naquele solo. Bom, também temos rotação de culturas. Consiste em fazer um rodízio de espécies de vegetais plantados em uma área agrícola. Os vegetais possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas, não há esgotamento de determinados componentes. O que isso quer dizer? A rotação é uma escala, vai mudando os vegetais para que o solo ele não fique esgotado somente de um nutriente, vai mudando. Uma hora é uma plantação, a outra é outro vegetal e assim aquele solo ele consegue repor os nutrientes e gastar aquilo tudo que ele pode oferecer, tá bom? Bom, agora que a gente conversou um pouquinho, eu fiz a leitura do texto com vocês e tentei ir explicando paulatinamente, ir explicando aos pouquinhos. Eu vou pedir que você, com calma, responda as páginas 25 e 26 do seu livro, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, reler o livro ou ouvir essa aula, tá bom? Tchau, tchau, quarto ano!